Boa noite, meus irmãos e amigos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos estudando, refletindo um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre tudo aquilo que o nosso Deus tem a nos ensinar através da sua bendita Palavra. E hoje nós temos aqui o privilégio, de estarmos com pastor Humberto Sedano, pastor lá da nossa congregação ali de Álvares Machado, também com o nosso pastor Luiz Antônio, pastor colaborador aqui da PIPP, e é com muita alegria que nós estamos aqui, para juntos, podermos estar estudando, meditando na palavra do nosso Deus. E hoje nós temos um título bem interessante, Cristo, a lei e o ódio, Continuando aqui a reflexão, no Sermão do Monte, no Sermão do Monte, e temos hoje esse título, Cristo, a lei e o ódio, e nós temos como texto áureo Mateus capítulo 5, versículo 20, nós vamos ler aqui, que diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós vamos orar, pedindo ao nosso Deus orientação, sabedoria, para estarmos dando continuidade, então, à nossa mesa de explanação bíblica. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, juntamente com os pastores da nossa igreja, o Flávio ali na parte técnica, Pai querido, que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, nos dando entendimento e sabedoria da Tua palavra, Senhor, para que tudo que nós formos fazer aqui e falar seja orientado por Ti, Senhor. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e principalmente na vida da Tua igreja, Senhor. Sei com este momento tão especial nas nossas vidas, onde aqui nós vamos refletir da Tua palavra, Senhor, buscando o nosso crescimento e o nosso fortalecimento na nossa vida espiritual. Ó Pai querido, sê conosco, Senhor. Sê também com aqueles que estão nos acompanhando através da internet, Senhor. Essa é a minha oração que eu faço, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos, então, nesta noite, estarmos, então, refletindo, então, sobre esse tema, Cristo, a lei e o ódio, E como nós já vimos nas lições anteriores, dando continuidade então ao Sermão do Monte, onde aqui nós vamos explorar aqui um pouco mais, estudar aqui sobre o código e ética realmente do reino de Deus, onde nós precisamos então compreender, entender e aplicar na nossa vida cristã. Então, os nossos pastores vão fazer as suas primeiras considerações e logo em seguida nós vamos ter aí um bate-papo em cima desse tema. O pastor Luiz Antônio então vai fazer a sua primeira consideração então sobre esse tema. Vamos acompanhar. Graças, paz, internautas, amigos, irmãos que nos acompanham pela internet. Saúdo à mesa aqui o irmão Oscar, o pastor Humberto Sedano, o irmão Flávio que nos assiste aqui na sonoplastia, na transmissão de imagem. Então, como o irmão já comentou, nós vamos falar sobre a lei e o ódio. O autor aqui, ele traz como sugestão que esse assunto, esse tema, ele pode considerar a parte central aqui do Sermão do Monte, aquele que Jesus vem discorrendo sobre o Sermão do Monte. Então o conteúdo aqui vai explorar o código de ética do reino, que sobre a ótica de Jesus tem como essência, na verdade, o amor, O amor é a parte principal aqui no relacionamento com Deus e com o próximo. Sendo a justiça o valor central do reino messiânico, a sua prática motivada pelo amor indiscriminado, Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, Então ele revela a identidade de um verdadeiro súdito do reino,
O texto a ser explorado nesse estudo enfatiza uma verdade que precisa ser entendida e aplicada à vida cristã, que é a lei de Deus, que é a norma que estabelece todo o dever do crente, né? Dever de praticar a justiça, né? Então nós somos ensinados a ouvir a palavra de Deus e a aplicar no coração, né? E na nossa vida. Então essa é a ética que Jesus deixou através das Escrituras para todos nós, né? O primeiro ponto que o autor traz aqui, ele fala da validade da lei confirmada por Cristo. Então, no confronto com os escribas e fariseus, Jesus foi rigoroso em sua crítica à religião judaica, subjugada aos ditames dos rabinos que propugnavam as tradições da lei oral. Então, existia o decálogo e, a partir do decálogo, os próprios líderes judaicos foram trazendo outras regras, né? Por exemplo, a lavagem das mãos, por exemplo, para eles era uma coisa quase que idolatrava isso, né? Lavar as mãos, né? E é uma lei natural lavar as mãos, né? Mas não, eles tinham como uma ênfase danada lavar as mãos, até chegar a ponto de criticar Jesus e os seguidores deles, que às vezes se alimentavam sem aquela ritualística de lavar as mãos. Então, considerando os legítimos guardiões da lei, eles acusavam Jesus de deturpar a lei. Quando Jesus declarou, né? Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Então Jesus afirmou seu compromisso e fidelidade de cumprir a lei, né? Eles faziam crítica que Jesus não cumpria, mas Jesus ele veio cumprir, né? E ele então ratifica a validade da lei, cuja vigência jamais seria revogada, pois ele havia sido designado a cumprir tudo o que havia sido prescrito no Antigo Testamento. Mandamentos, promessas, preceitos, né? Profecias, os símbolos, tudo Jesus veio para cumprir, né? Contrariando completamente aquela ideia dos líderes, né? de que ele não cumpria a lei, de que ele descumpria a lei, né? Então, agora nós veremos aqui o cumprimento da lei em sua plenitude. Por ter sido a base da aliança de Deus com Israel, a lei foi plenamente cumprida por Jesus. Cumprir não significa levar ao efeito as predições, mas a realização da intenção da lei e dos profetas. Então Jesus ele cumpriu toda a lei, ele veio para isso e ele cumpriu toda a lei, né? Como diz lá em Filipenses, né? Ele foi obediente até a morte de cruz. Quer dizer, ele cumpriu tudo, né? Tudo que foi dito pela lei, pelos profetas, ele cumpriu. Então, em contraste com os fariseus, Jesus expressou o significado verdadeiro e mais profundo da lei. E, na verdade, correspondeu às suas intenções, né? Então, ele revela com ênfase o seu papel como agente cumpridor da lei, em sua obra expiatória. Jesus satisfaz todas as prescrições do Código Litúrgico, designado para reger o sistema sacerdotal levítico. Então, um novo sacerdote foi estabelecido, né? Consequentemente, todo o conjunto de princípios morais e espirituais é permanente. Então, nesse sentido, a lei é eterna, né? Por exemplo, lá em Romanos, né, 3, 29 a 31, né? Fala, é porventura Deus somente dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, aquilo que Jesus fez na sua plenitude, que é o cumprimento da lei, nós não poderíamos fazer, mas em Cristo é como se nós cumpríssemos a lei, né?
É como se nós cumpríssemos a lei, né? É por isso que a graça, né, que nos salva, ela também nos constrange ao erro, né? O crente, o homem que teme a Deus e tem uma confissão como Jesus, como seu Senhor e Salvador, ele fica constrangido de errado. Se ele cometer um erro, ele percebe, né, que ele está saindo, né, daquela linha do caminho de Jesus, ele fica constrangido. Então, na carta aos Hebreus, cita que a lei era uma sombra da realidade, que é Cristo, né? Hebreus 10, 1a, ele fala: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, né? Então, assim, Jesus é o fim da lei, né? Aquilo que a lei apontava, né, é cumprida verdadeiramente em Jesus Cristo. Então os profetas anunciaram o nascimento, a vida, o ministério, as obras, a morte, a ressurreição e o senhorio de Cristo. Tudo isso rigorosamente se cumpriu nele, né? Então precisamos ter em mente que o Novo Testamento afirma que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, né? Gálatas 3 fala disso, né? Quer dizer, o aio era uma figura de um educador doméstico, né? Que ele pegava uma criancinha pela mão ali e levava até o mestre para ela ser ensinada. Ele mesmo não ensinava, mas ele fazia essa ponte, né? Como se a lei, então, servisse de aio, né? Ela apontou, nos trouxe até Cristo. Fala, agora é Cristo que resolve tudo para vocês. A razão pela qual a vigência da lei não foi cancelada por Deus reside no fato de que, por meio dela, foram estabelecidos padrões para uma vida de santidade. Então, ser santo não é uma opção pessoal, né, do crente, né? Ser santo é um mandamento, né, que está lá em Levítico 11:45, e Pedro, ele faz menção a esse texto lá na 1 Pedro 1:16, né? Sede santo porque eu sou santo. Então, ser santo é um mandamento, né? Então ele estabelece padrão espiritual universal para todos que com Deus estão vinculados por meio de sua aliança, né? Então a ênfase dada ao cumprimento da lei foi declarada por Jesus, né? Desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, desqualifica quem assim procede. Então tudo que muitos homens estão pregando por aí, né, querendo ensinar de forma distorcida aí, está desqualificado, né, perante Deus, perante os princípios da obediência da lei, né? O que Deus falou está falado, a gente não pode alterar, né, não pode modificar. Aquele, porém, que cumprir esses princípios, né, e ensinar, será chamado grande no reino do céu, como ele diz em Mateus 5:19, né? Então a obediência aos mandamentos de Deus é uma credencial que identifica o cristão, né? Se ele é crente verdadeiramente, ele vai ser obediente a Deus, vai seguir os ditames aqui, daquilo que não só os 10 mandamentos, mas como a nova aliança em Cristo diz para nós fazermos, né? Então Jesus asseverou que a justiça agradável a Deus transcende a justiça dos escribas e fariseus, vivenciada apenas na aparência, né, dando vazão à hipocrisia. Então, quando ele nos desafia, né, que a nossa justiça seja superior à dos escribas e fariseus, é que nós apenas não podemos falar, né, que obedecemos, mas temos que obedecer. E tudo começa lá no coração, né? A aparência não serve para nada. O que Deus vai olhar mesmo é o nosso coração, né? O nosso intento em relação a Ele e em relação ao nosso próximo. Então, assim, eu passo agora para o pastor Sedano. Obrigado. Boa noite, pastor Luiz, irmão Oscar, Flávio também, na parte técnica, não? Então, chegamos aqui à terceira lição do trimestre, não? Cristo, a lei e o ódio, não? Antes de ver nosso tópico aqui, que é a aplicação da lei na repressão ao ódio, aqui tem afirmações que são um pouco assim delicadas, não? Quando fala a validade da lei confirmada por Cristo.
Isso foi na época de Cristo, porque hoje não tem validade, não? A lei não tem validade. E mais tem uma parte onde também se afirma que a lei é eterna, não? E isso pode criar um conflito, não? Um conflito. Tanto é que nos dias de Paulo, qual foi a primeira carta que ele escreveu? A carta aos Gálatas, não? Contra os judaizantes. Porque apesar que já estava em vigor a graça de Cristo, eles insistiam na lei. Na lei, na lei. Só que nós temos que definir o que é a lei. O que é a lei. Interessante, não? Porque o mundo, a Bíblia vê isso em Gênesis claramente, não? Depois da queda, o mundo se corrompeu. Tanto é que Deus viu a corrupção e decidiu acabar com a humanidade através do dilúvio, não? Se dizia que todo o pensamento do homem é continuamente para o mal. E Deus teve que punir. E logo preservou Noé e logo veio as seguintes gerações até chamar a Moisés. Havia pecado na natureza humana. Havia pecado nos seres humanos que cometiam. Tendo natureza pecaminosa, eles pecavam. Não havia nada que pudesse mostrar que a pessoa era pecadora. Então aí entra a lei. Entra a lei. A lei entra para mostrar que há pecado. Como Paulo fala, não? Paulo fala assim, Paulo diz assim, não? Não havendo lei, não há pecado. Mas se a lei fala, não cobiçarás, e eu cobiçar, então eu sou pecador. Então a lei foi introduzida no mundo para limitar os pecados humanos, para identificar os pecados humanos e para mostrar que o homem é pecador. E aí agora, a lei tem que ter muito cuidado, não? Muito cuidado, porque a lei tem 3 vertentes. E uma palavra-chave, não? Deus colocou a lei para que tenhamos um relacionamento com Deus mesmo, aceitável. Deus colocou a lei para que tenhamos um relacionamento aceitável com o próximo e também com nós mesmos. Então, as 3 vertentes da lei estão em função a Deus, estão em função ao próximo e estão em função a nós mesmos. Porque o pecado, quando entrou no mundo, afetou esses relacionamentos com relação a Deus, com relação ao próximo e com relação a nós mesmos. O pecado é destrutivo, não? Em todo tipo de relacionamento. Então, o que Deus faz para, assim, primeiro, atingir nossa natureza caída? Ele dá os 10 mandamentos, que é a parte moral da lei, é o decálogo. O decálogo. Agora, o decálogo, ele reflete o caráter moral de Deus. Tá? O caráter moral de Deus. Então, o homem é um pecador, não é um ser espiritual. Não é um ser moral por causa da queda, é um ser deturpado. Então Deus coloca a lei, os 10 mandamentos neste caso, para que ele se avalie como um espelho, não? Para que ele não peque. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, todas essas coisas. Deus coloca como um limite. Tá? Se eu não cumprir, eu estou sendo realmente, talvez assim, a palavra usada, teimoso, obstinado, porque continuo a pecar. E é interessante porque Paulo fala assim, não? Que a natureza humana não se sujeita a Deus nem tampouco pode. Deus colocou a lei, mas mesmo assim não se importa com a lei. Tá. Mas Deus colocou a lei. Então o homem é infrator. Do outro lado, para ter um relacionamento com o próximo aceitável, bom, aí vem a segunda parte da lei. Porque a lei tem a primeira parte de decálogo, a questão moral com relação a nós mesmos, para ser pessoas aceitáveis diante de Deus. E agora vem a parte do bloco ético-social, onde há mandamentos, onde se procura respeitar o próximo. Ou se havia brigas, situações, é a parte legal, porque a primeira parte é a parte moral, aqui é a parte legal. Como resolver problemas entre pessoas? Por causa da lavoura, por causa do gado, por causa de problemas. Então aí vem essa parte grande de mandamentos que encontramos na lei, para poder ter relacionamentos aceitáveis. A lei que decide problemas entre pessoas, interpessoal com o próximo. E logo vem outro terceiro aspecto, que também é importante, é a parte da lei religiosa ou espiritual. Aí temos então todos os mandamentos e as festas litúrgicas. Temos que tem que guardar sábado, Páscoa, Pentecostes, trompetas, e vai para ali. Então, se a pessoa guardar essas partes da lei, está bem com Deus. Então, observe que a lei foi dada em forma soberana de Deus, bondosa, para que nos relacionemos bem com nós mesmos, com o próximo e com Deus. Só que o homem, por não ser espiritual, a Bíblia fala isso, por ser natureza caída, o que acontece? O homem, ele não cumpre a lei.
tanto a parte moral, tanto a parte ético-social, como a parte religiosa das festas. E continua a transgressão. Agora é interessante, não? Como diz já Paulo em Romanos, não há justo nenhum, porque primeiro fala dos judeus, fala dos gentios, não tem ninguém que cumpriu a lei. Então vem alguém para cumprir a lei. Quem é? É Cristo. Ele mesmo fala que não veio para revogar, não veio para anular. Só que ele está falando dentro de uma dispensação onde a lei está vigente. Porque o Senhor nasce sobre a lei, Gálatas 4:4, cresce na lei, tanto que quando ele nasce é apresentado com oferta segundo a lei. Lucas 2 mostra isso. E quando ele curava as pessoas, falava assim, faz o que diz a lei, apresenta o sacrifício. Se for um leproso, outra pessoa. Tá? Então Cristo, ele viveu sob a lei, sujeito à lei. Tá? Só que quando ele morre na cruz e se rasga o véu, não só se rasga o véu no aspecto dessa parte litúrgica, que é a parte ritualística, religiosa da lei. Toda a lei agora deixa de ser. O que pode causar confusão, quando o Senhor fala assim, eu não vim abolir, não vim revogar a lei. Ele não está falando ali, por exemplo, dos 10 mandamentos. Ele está falando da parte que tem que cumprir até o meio matil, da parte profética, porque a lei tem uma parte profética. Por exemplo, cumprir tem aí dois sentidos. Cumprir tem o sentido de obedecer, tá? Obedecer um mandamento no caso, e cumprir tem outro lado de cumprimento profético. Então, a lei tinha o aspecto profético. Tanto que quando o Senhor ressuscita, se apresenta aos discípulos, você vê isso lá em Lucas 24, ele fala assim, vocês não sabiam que tinha que cumprir o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Porque toda a lei, nesse sentido de cumprimento, ainda não se cumpriu. Vamos a ver ali. Então, porque assim, Cristo cumpriu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos cumpriu. Cristo cumpriu a parte dos mandamentos ético-social com o próximo. Como? Amando, curando, perdoando, ressuscitando, abençoando a pessoa. Agora, com relação à parte ritualística das festas, elas ainda não se cumpriram. Porque é assim, havia a observância das festas religiosas, havia um calendário. Tá? Esse calendário se cumpria, se obedecia, se guardava. Tá? Só que eles têm um aspecto profético. Um exemplo, não? Paulo fala assim, Cristo é nossa Páscoa. Cristo é nossa Páscoa. Eles praticavam a Páscoa, matavam uma ovelha, um cordeiro, não? Tá? Só que Cristo é o Cordeiro de Deus. Logo veio um Pentecostes. Primícias, se dava a lei 50 dias depois da Páscoa. Então, mas Cristo manda o Espírito Santo. É o Pentecostes. Então, observem que cada festa litúrgica apontava para Cristo. Havia um sábado que tinha que guardar-se. Cristo é nosso sábado, não de 24 horas. É um estado de repouso, de descanso na fé, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Só que tem, por exemplo, as festas das trombetas que não se cumpriu, que aponta para a segunda vinda de Cristo. As festas dos tabernáculos, que aponta para o reino de Cristo, ainda não se cumpriu. Então tem aspectos da lei que no aspecto espiritual ainda estão para cumprir-se. Então Cristo cumpriu no aspecto da obediência, da parte moral, da parte ético-social, mas na parte espiritual das festas ainda não se cumpriu. Agora, voltando à questão que eu comentei, não? Que para Paulo deu muita dor de cabeça a questão dos judaizantes, porque os judaizantes queriam ter assim uma mistura, não? De graça e lei. Você é cristão, você é Cristo, mas tem que circuncidar-se como diz a lei. Tem que guardar o sábado, como diz a lei. Não pode comer porco, como diz a lei. Então eles queriam guardar a lei e a graça. Queriam estar um pé na lei e um pé na graça. E isso era heresia, não era herético. É como falar, o que Cristo fez é insuficiente. E estava errado. Então Paulo, em forma sábia, usado por Deus, ele escreve cartas, não? E as cartas têm essa abordagem. Quando fala, por exemplo, com relação ao decálogo, não? Que é a parte moral, Paulo escreve as cartas, Gálatas, Colossenses. Quando fala também com relação à lei ético-social, ele também escreve as demais cartas, não? Filipenses, Coríntios, escreve as demais cartas. Quando fala da questão que o pastor mencionou ali, a questão da lei no aspecto religioso, cultico, Hebreus. Então Cristo é superior em cada tipo de relacionamento. Só que é interessante assim, a lei é moral, a lei é espiritual, e como comentei, ela tem assim,
o perfil moral de Deus, a lei. O homem não tem, porque é pecador, está na natureza dele, nunca vai obedecer a lei. Então, bem Cristo, que tem a natureza do Pai, moral espiritual, semelhança do Pai, ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei. E quando ele cumpre a lei, vai à cruz como cordeiro perfeito e sem defeito que cumpriu a lei. E ele, ao morrer na cruz, depois de ter cumprido a lei, o que acontece? Nos absolve da lei. Por isso que Paulo fala assim, que nós não estamos mais sobre a lei, estamos sobre a graça, estamos em Cristo, em Cristo. E como comentamos, parece que foi a semana passada, não? Ele é uma figura interessante quando ele diz assim, não? Coloco um exemplo, diz, uma mulher casada com um homem não pode ter relação com outro homem, a não ser que ela fique viúva, morre o marido e pode casar com outro homem, aí é normal, é legal, pode. Ele usa esse traz para nós. No caso, a mulher seríamos nós, humanidade, nós Israel, nós igreja no caso. Por quê? No caso aqui, nós morremos com Cristo na cruz, nos desvinculamos da lei, agora podemos irnos a Cristo na graça. E entra certamente algo interessante, porque isso que complica muitas vezes quando a pessoa fala que a lei é eterna. Não, a lei de Moisés, a lei dada está aqui, a lei de Cristo está aqui em cima. Ele é superior. Tanto é que Paulo usa uma frase, a lei de Cristo, a lei do Espírito, a lei do amor. Porque havia uma exigência da lei, tá? Que mesmo sendo exigente, a gente não cumpria. Mas quando a pessoa aceita a Cristo, agora habita dentro do Espírito Santo, ele nos torna capazes em Cristo para cumprir, não a lei, mas a lei de Cristo, a lei do amor, que é mais exigente. Um exemplo. Isso não era a lei judaica, era a lei latina, romana. ¿Qué decía la ley en los días cuando dominaban Israel? Un romano, un ciudadano romano, un soldado, él tenía o direito de pedir a qualquer judeu, quando estava chegando de viagem, se tinha, vamos pensar, uma mala, um fardo, tem que carregar isso uma milha, tá? A lei diz isso. Você está obrigado a carregar uma milha. O senhor que falou? Pode ir 2 vezes mais, 2 milhas. Então observe que para muitos assim, a lei é exigente, a graça não é, mentira. A lei é exigente, a graça é muito mais exigente. Aplica certamente esse sentido da excelência de Cristo, da superioridade. ¿Por quê? Porque, observe, a lei pedia mais ou menos assim, como diziam os rabinos. A lei queria que nós fôssemos como Moisés, mas mínimo Moisés cumpriu a lei. O que pede a graça? Não pede que seamos como Moisés, pede que seamos como Cristo, é muito mais exigente, mais exigente. E provar aqui, por exemplo, no mandamento, não? Porque como o Senhor é tão precioso, não? Porque quando ele como mestre, ele vem como mestre, vem como reformador, ele vai usar uma frase que diz assim, não? Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Por quê? Porque havia um mandamento que Deus deu através de Moisés, que está escrito na palavra, e havia os comentários dos rabinos. E muitas vezes os rabinos, não sendo espirituais, na aplicação e exigência da lei, eles extrapolavam, não davam o sentido ao mandamento. Ficavam na letra. Cristo não, Cristo ia lá, no coração da lei, e ia no coração do homem. No caso, diz, não? A lei diz, não matarás, que aliás é o melhor versículo da Bíblia, não matarás. Mas ele fala assim, inclusive hoje em dia, se alguém quiser matar alguém, pensou em matar alguém, ele não é culpado, só se cometer o ato, não? Então, mais ou menos era assim. No Antigo Testamento, quem matava era o culpado, era o rei. O Senhor vai muito mais longe, porque ele fala assim, não? Aquele que pensar mal do próximo, aquele que insultar ao próximo, ele já é transgressor, já é pecador. E João absorve essa ideia, porque, como o pastor já falou, Paulo resume toda a lei em uma palavra, amor. Amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, não? São 613 mandamentos. João diz assim, quem não ama seu irmão é assassino. Já infringiu aqui, é o mandamento. Então, realmente, Cristo, quando vem, primeiro, ele eleva a lei, no sentido profundo da exigência, da intenção do coração, que tem que ser algo puro para poder guardar a lei. Mas ele não só faz isso no aspecto didático, ele mesmo fez isso na sua vida. Em cada aspecto da lei, seja no aspecto moral, no aspecto ético-social, no aspecto ritualístico, ele cumpriu a lei em todos os sentidos,
para logo depois de cumprir, dar ao ser humano uma capacidade no Espírito Santo de cumprir a lei. Como comentei a vez passada, não? Os mandamentos que você tem na Bíblia, com relação, só o exemplo ali, do decálogo, eles são passivos, são negativos. Vamos pensar, coloca o homem assim e coloca assim, ó, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então a pessoa está ouvindo a lei e não tem que fazer nada. Não, nesse sentido negativo, nada mal, para não infringir a lei. É passivo. Só que entra a graça, e a graça não está preocupada com relação a não matar. Ela está preocupada em dar vida. Age. A lei diz, não adulterarás. Não, a graça está preocupada em ser fiel. A graça diz, não mentirás. A lei diz, não mentirás. Não, ele está preocupado com falar a verdade. Então, não está preocupado com ser passivo, com ser ativo. Por isso que quando você lê a carta aos Gálatas, que é onde Paulo dá a resposta espiritual, ele coloca assim, não? Comentamos isso também a semana passada. A única forma de guardar a vontade de Deus, não só a lei, além disso, a vontade de Deus, é um novo nascimento para ser espirituais, e aí entra isso, não? Como que encaixa? 9 bem-aventuranças e 9 aspectos do fruto do Espírito Santo. Só com uma nova natureza, você pode ir além da lei. Por isso que no final, quando fala assim, não? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz com relação a Deus, benignidade, bondade, com relação ao próximo, fé, mansidão, temperança com relação a si mesmo. Não, embaixo fala assim, contra tais coisas não há lei. Então a pessoa que anda no Espírito Santo, a lei não tem nenhum problema para ele, porque está no Espírito, ele não está pecando, não está transgredindo. Então realmente, nesse sentido, a aplicação da lei do Senhor é muito mais profunda, é muito mais abrangente, é muito mais rica. Uma natureza renascida, uma natureza transformada. Então realmente, aqui se vê isso. Agora, só para fechar essa parte aqui, Paulo, na carta aos Romanos, ele descobre outra lei. Romanos 7. É a crise de Paulo. Por quê? Temos aqui a lei de Moisés e temos uma lei que impede que nós cumpramos essa lei. É a lei do pecado que habita em nós. Por isso temos que entregarnos a Cristo para que entremos em uma terceira lei, que é a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida. Porque essa lei do Espírito de vida em Cristo, através da conversão do novo nascimento, permite que não só cumpramos a lei, possamos ir além da lei, ocupando-nos em coisas de fazer a vontade de cumprir os propósitos de Deus. Então realmente nesse sentido, não? Paulo foi o teólogo que usou para poder responder questões com relação à lei. Porque hoje tem gente que continua na lei, não? Continua na lei. O pastor falou a questão do aio, não? A palavra grega é paidagogos, daí vem a palavra pedagogo, não? Pedagogo. Era o escravo, como o pastor já falou, que pegava criancinha de casa, morava com a família, e eu levava para a escola, e eu entregava ao mestre. Tá? E a gente usa um paralelo ali. Quem não andou de bicicleta quando era criança? Mas para não cair, que tinha bicicleta atrás? Duas rodinhas, não? Mas quando a criança ela aprendia a ter equilíbrio, tiravam as rodinhas. É igual. Quando a pessoa está em Cristo, tiram as rodinhas da lei, porque Cristo é nosso equilíbrio para poder andar sem depender da lei. A gente não olha a lei, a gente olha a Cristo. A gente está andando na graça, porque aí vem essa questão, não? O cristão, como Paulo muito enfatizou isso no seu ministério, é apresentar cada cristão perfeito em Cristo. E perfeito aqui significa maduro, responsável, que não está pecando, que não está pensando em si mesmo, sino que procura fazer a vontade de Deus. Então a pessoa que vive como Cristo, ele não está preocupado com a lei, porque está na graça. Ele está preocupado com andar no Espírito, andar na palavra, em outra dimensão, em outras coisas certamente que podem significar para ele algo que glorifique a Deus. Então realmente nesse sentido Paulo explicou, não, o que a lei aplicou para que possamos nós ter a mesma experiência espiritual que ele teve através do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos e amigos, né? É um assunto muito interessante, né? Um assunto que realmente poderíamos ficar horas aqui realmente estudando a palavra de Deus, né? Para a nossa compreensão melhor, né? Do que Deus quer para as nossas vidas, né?
E o pastor Luiz Antônio, o pastor Humberto, né, já fizeram aí uma abrangência grande, né, desse assunto. Mas eu gostaria, irmãos, da gente retornar um pouquinho. O pastor Humberto até falou sobre esse assunto, mas eu vou trazer agora em outras palavras, né, em relação, né, à lei mosaica, né, bastante ampla e complexa e abrange vários aspectos. E normalmente esses aspectos, né, são classificados em 3 tipos teológicos, né, que é a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, né? Então eu gostaria que os pastores falassem um pouquinho mais, né, sobre esses 3 tipos, né, que podemos classificar aqui então a lei de Moisés: lei moral, cerimonial e a lei civil. Então, é o que eu já tinha comentado, não? A vezes depende da definição do autor, do comentarista, não? A lei moral representa a vontade de Deus para com o homem, no que diz respeito ao seu comportamento e seus deveres principais. Então, a lei moral, os 10 mandamentos, serve para mim, ou servia para cada judeu no Antigo Testamento, para ver como estava espiritualmente diante de Deus. É a lei moral. O foco era, vamos pensar assim, quando eu lia os 10 mandamentos, eu ia pensar, fulano cumpriu isso? Ciclano cumpriu? Não, era para mim. Era para a pessoa avaliar-se, para poder cumprir o padrão espiritual de Deus, moral, espiritual e moral, ambas coisas. Na questão da lei cerimonial ou religiosa, não? Ela representava a legislação levítica do Antigo Testamento dos rituais. Interessante, porque se a gente infringia os 10 mandamentos, havia um recurso. Aí entrava a lei cerimonial. Então tem que sacrificar um animal para poder estar bem com Deus e ser certamente perdoado, ser absolvido, não? Se a pessoa era pobre, uma pombinha; se era classe média, um cordeiro; se era rico, um boi. Mas tinha que haver derramamento de sangue segundo a lei. E todas as festas apontavam para isso. Então, cada festa apontava para isso, não? A pessoa, a nação transgrediu. Havia um recurso na lei cerimonial. Cristo, quando morreu na cruz, rasgou porque não precisa. Cristo foi o sacrifício perfeito, não? E essa questão que comentei também, a lei civil, não? Ou social, ou ético-social também, ela representa a legislação dada à sociedade de Israel, para que sejam assim uma sociedade perfeita. Por exemplo, se eu tinha minha lavoura, e havia um vizinho que tinha lavoura, e entrava um boi do vizinho na minha lavoura e fazia um estrago, eu não podia fazer justiça com as minhas próprias mãos, não. Recorria à lei. Que diz a lei? Com relação a estupro, com relação a assassinato acidental ou proposital. O que dizia a lei? Então, toda essa questão de problemas éticos sociais estava na lei. Então, Deus deu realmente a lei nessa forma abrangente, para atingir o indivíduo, para atingir o relacionamento com Deus e para atingir o relacionamento com o próximo. Esses eram os 3 aspectos da lei que se deu. Só que quando você vê que entra a graça, essas 3 exigências não mudam. Só que se aprofundam com Cristo, são mais exigentes. Eu comentei a vez passada, não? Vamos pensar assim: o que pedia a lei? Guardar sábado. Não guardamos sábado a semana toda. O que pedia a lei? O primogênito, seja da minha família, filho, ou seja dos animais que podia ter. Não. Deus pede tudo. O que Deus pedia a lei? Uma parte. Não, Cristo pede tudo. Por quê? Porque Ele na cruz deu tudo. O dízimo, a família, tudo, o tempo, tudo é de Deus. Então a lei era exigente, mas a graça é muito mais exigente nesse sentido. Pastor Luiz Antônio, gostaria de estar... Sim, bom, o pastor Sedano discorreu muito bem. Só para... O irmão falou em lei moral, cerimonial e civil, né? Bom, o pastor ele já deu essa explicação, que a civil também estava inserido nas leis, nos mandamentos, né? Quando ele falou do gado aí, ou se cometesse prejuízo a alguém. Então, tudo era, no povo de Deus, tudo recorria às leis de Deus. Agora, a gente vê que hoje em dia a lei civil ela é o quê? Totalmente desmembrada, né? Você pode ver que com o advento do Império Romano, é que foi, sim, parece que separando mais, né? A lei civil foi ficando mais latente, mais visível. Tanto é que quando Romanos capítulo 13,
ele fala da submissão à autoridade, né? Ele está falando da submissão à autoridade. E ele fala da submissão à autoridade civil mesmo, que na verdade toda autoridade é deixada por Deus, né? Mas ele vai falando aqui, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Você vê que é toda autoridade, né? Um juiz, né? Um delegado, um governo, um presidente da república, tudo ordenado por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. É como o pastor Sedano falou, né? Se você está na graça e você segue a obediência à graça, mesmo a lei civil para você é indiferente. Você vai tocando sua vida, você é obediente. Ou como ele está falando aqui, ó. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então, se você vive na graça, você vai ter o louvor da autoridade. Porque você é obediente, você cumpre tudo, né? Aliás, o crente, ele vai além, né? Do que a própria lei condiz. Você pode ver que o cristão, ele é um aluno, ou numa sala de aula, ou um empregado numa fábrica, independente de alguém estar fiscalizando ele tem a consciência, né, como Paulo fala aos Colossenses, de fazer como se fosse para o próprio Deus. Então, se você fizer tudo como se fosse para o próprio Deus, o patrão vai amar você vai ser uma pessoa que ele pode sair e você vai ficar fazendo as coisas certinhas, né? Aquele professor na sala de aula aplica uma prova, ele sai da sala de aula e você, um cristão, você não vai olhar do lado, você não vai colar, você não... Por quê? Porque você é uma pessoa fiel, né? Você cumpre tudo, né? Então essa questão da lei civil, ela vem mesmo para contornar a sociedade, né? E tentar colocar a sociedade num relacionamento minimamente decente, né? Porque senão seria o caos, né? Mas para o crente, na verdade, até mesmo essa lei é indiferente, porque ele está acima dessa lei também, né? Através da graça, né? Aquele que segue a graça, né? Pastor, irmão, sabe que parábola bonita para ver, encaixar essa parte da lei civil? É bom samaritano, né? Bom samaritano. Por quê? Porque o judeu, a lei dizia assim, não? A lei dizia assim que nenhum gentil entrará no campamento de Israel, no templo, nada. E não podia relacionar-se gentil com judeu, não podia. Agora, o homem é judeu, está ferido no caminho que desce de Jerusalém a Jericó, passa sacerdote, passa levita, que eram patrícios, não ajudam. E vem um estrangeiro que é um samaritano, não ajuda. Ele fez o que ele nem devia preocupar-se. Mas a lei é isso, não? Sim. A lei vai além. Agora, outra coisa interessante, sabe que palavra usa Paulo? E também o autor sabe que palavra usa quando fala da lei? Não menosprezando, só mostrando a superioridade da graça. Usa a palavra rudimentos. Rudimentos. Rudimento é algo primitivo, não? Então, a lei nesse sentido, comparado com a graça, é primitivo. Vamos a colocar um exemplo assim. Não? Quem não andou de Fusquinha? Quando o Fusquinha lançou, era um carrão, não? Tá. Econômico, forte, duradouro. Tá. Só que hoje você tem carros mais confortáveis, mais econômicos, carros que são tipo um avião, não? Então a gente compara assim, a lei, na época, era um bambambam, assim, no aspecto moral e espiritual. Só que a gente está em Cristo, que é muito melhor, muito melhor. E essa questão é importante porque certamente os judeus que eram judaizantes, no aspecto nacionalista, eles queriam frisar, não, Moisés, a lei, e tem religiões que hoje fazem isso, não? Tem que guardar o sábado. O sábado é o selo da lei de Deus, e não pode mudar, não, se você não vai para o céu. Então, Cristo morreu, é insuficiente sua morte. É complicado. Estão acrescentando outras coisas, não? Ou guardar isso, ou guardar aquilo, que não pode, porque Cristo certamente veio. E outra coisa importante, irmãos, observe. A gente comentou que a lei era um reflexo moral de Deus.
Mas sabem quem é o Senhor da lei? É o próprio Senhor Jesus. Ele é Senhor do sábado, Ele é maior que o templo. E é assim, não? Porque também esse aspecto da flexibilidade. Porque há graça no Antigo Testamento. O Senhor curava até nos sábados. E quando é criticado, é que ele dizia: o Filho do Homem é Senhor do sábado. É como aquele, lembro uma história, não? Uma pessoa estava desesperada porque tinha que comprar um medicamento e esse domingo a farmácia estava fechada, não abria. Só que alguém pediu contato do dono, falou assim: oh, preciso de um documento urgente, será que você pode abrir e liberar? Posso. Ligou para abre, vende para a mulher. Mas dia de folga, não, vai, vende. Então, o Senhor, por que está colocando isso? Porque Cristo, como Senhor da lei, Ele era flexível. Os sábados, Ele devia descansar, repousar. Mas para que usou? Para abençoar as pessoas, para glorificar a Deus. Outros exemplos, por exemplo, a mulher que eu tocou, a mulher com fluxo, não podia tocá-lo. Não podia tocá-lo. Segundo a lei, não podia tocá-lo. Mas ele se deixou tocar e ainda abençoou a mulher. O leproso não podia aproximar-se dele. Então, Cristo, como Senhor da lei, Ele não só cumpre a lei, a expande para abençoar as pessoas e glorificar ao Pai, dar um sentido real. Porque a lei não foi dada para oprimir, mas para abençoar o ser humano, para que ele abençoe outras pessoas, não? Então, pastores, amigos e irmãos, aqui na revista, dando prosseguimento, nós vemos aqui, na primeira parte, diz assim: no confronto com os escribas e fariseus, Jesus foi rigoroso em suas críticas à religião judaica, né? E toda, né, a lição vai nos mostrar, né, o rigor de Cristo realmente em relação a esta situação, né, que os escribas e fariseus estavam provocando. E em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, ele diz assim, ó: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Nós estamos vendo isso aqui, irmãos, que é uma lição, uma orientação antiga, né? Muito antiga. E infelizmente, nos dias de hoje, nós ainda vivenciamos, né, atitudes desta maneira. Inclusive, algumas religiões, entre aspas, né, que utilizam ainda desses ensinamentos, desses critérios aqui dos escribas e fariseus. E, infelizmente, uma grande multidão ainda também continua seguindo, né, esses líderes, né? E nós vemos que o ensinamento é antigo, né? E nós vemos também que no fundo desses ensinamentos tinham alguns outros interesses. E também nos dias de hoje nós vemos que para os líderes tem uma segunda intenção, vamos dizer assim, né? O que os pastores poderiam, né, nos falar sobre essa questão, né? Que nós vemos que, infelizmente, um grande número de líderes, né, que ainda utilizam da lei para o interesse próprio, vamos dizer assim, né? Não, eu entendo assim, irmão Oscar, pastor Sedano, os internautas que nos acompanham, que quando Jesus fala que no reino, na igreja teria o joio e o trigo, né? Então ele está dizendo que esse mal, né, ou essas indiferenças sempre vão acontecer, não tem jeito. Agora, a gente tem que entender também que a relação com Deus ela é individual, né? Então o líder, ele vai estar direcionando as coisas, mas nós somos ensinados a obedecer a Deus, né? Agora você pergunta, mas como pode uma pessoa ser obediente a Deus e caminhar certinho se aquele que encabeça, né, as programações, tudo, ele faz diferente, né? Então eu creio que Deus vai levar em conta sempre o coração de cada um, né? A lei de Deus é a lei do coração, né? Então o que passa no coração das pessoas, né? Então acho que é isso. Agora sempre vai ter, você falou, né, da liderança. A liderança, ela pode, a intenção dela pode ser financeira, às vezes pode ser o status, né? Dele ter um cargo, dele ser um líder, né?
E aquilo pode crescer ele, pode deixar ele, sim, feliz da vida, né, por ser parte de liderança de uma igreja. Agora, Deus vai olhar o coração de cada um, né? E se a pessoa também levar alguém, né, ao pecado, né, ela vai responder por isso também. Agora, quando a gente vê a Bíblia, nós somos ensinados a obedecer a Deus segundo as regras do próprio Jesus Cristo, né? Do próprio Cristo. Então, a gente não pode errar e perante Deus dizer assim, olha, eu errei porque ele me ensinou errado. Se o padrão ético que a gente está vendo aqui é as Escrituras, né? Então a pessoa não pode se deixar levar também pelo erro, tendo as Escrituras, né? Veja que Pedro lá, né, na época da confusão toda lá, ele disse que importa obedecer a Deus que aos homens, né? Ali ele estava diante de um perigo, né, iminente, né? Mas ele falou, importa obedecer a Deus que aos homens. Então, acho que para todos nós sempre cabe esse princípio aí. Importa obedecer a Deus que aos homens, que aos líderes, né? Então, nós não seremos, sim, desculpáveis por dizer, me ensinaram errado, por isso que... Não é mesmo? Você pode ver que quando Paulo, né, pastor, lá no Atos, né, 17, que ele vai discorrendo, que ele passa em Atenas, aí ele vai explicando quem é verdadeiramente Deus, né? Aí lá no finalzinho ele fala que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Mas agora, né, agora que vocês ouviram a verdade, né, ele fala o quê? Se deve se arrepender. Então, a verdade, ela nos leva ao arrependimento. E a verdade era tão clara, que se alguém distorcer, você vai perceber que ele está distorcendo. Então, eu não posso seguir ele, eu tenho que seguir a verdade. Eu acho que tudo se amarra na obediência mesmo. Então, interessante ver assim a intenção humana, não? Porque tanto os judaizantes como gnósticos e outros grupos, eles têm certa doutrina que é diferente à doutrina verdadeira, que são heréticas, para manter um domínio sobre o povo, não? Para poder dominar o povo, não? Eles defendem certas verdades que não são verdades, para poder assim manter sob o jugo da sua liderança o povo, não? Quando a pessoa faz isso, é maldade, não? É algo demoníaco, não? Agora, pode ser que as pessoas por ignorância ainda procurem guardar a lei, mas na medida em que vão lendo a palavra, se convertem a Cristo, o Espírito vai iluminar, como diz a Bíblia, não? Vai iluminar. Porque os textos que Paulo tem em Gálatas são contundentes, não? Ele fala que nós não estamos mais sobre tutores ni curadores, se referindo à lei. Porque éramos, assim, menores, diz aqui a Bíblia, servilmente sujeitos a rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adopção de filhos. Então, Cristo nos resgata da lei, da maldição de tudo isso, não? E nos introduz na graça. Agora, algo interessante, ¿no? Já vimos aqueles três aspectos da lei, não? A lei moral, civil e ritualística, não? Sabem que os três irmãos representam isso? Moisés, Arão e Miriam. E os três colapsam. Os três representam o colapso da lei, a insuficiência da lei, porque ninguém entra na terra prometida. Observe, no aspecto moral, estaria Moisés. Ele bateu na rocha, ele perdeu o controle, ele pecou contra Deus. No aspecto social, civil, interpessoal, a Miriam criticou a ele, ficou leprosa. No aspecto religioso, ritualístico, Arão fez o becerro de ouro. Os três, que eram os líderes no caso, não? Então mostram o colapso da lei. Porque, de uma forma ou outra, observe, não? Quem cumprisse a lei de Moisés seria como Moisés, porque na Bíblia sempre houve um ponto de referência. Moisés era o ponto de referência. Mas ninguém, nem o próprio Moisés cumpriu a lei, e ninguém vai poder ser como Moisés. E a Bíblia fala claramente em Hebreus que Cristo é superior a Moisés. Então, na graça, se nos pede ser como quem? É como Cristo. Paulo entendeu isso. Você tem que ser como Cristo. Então, se eu sou como Cristo, eu não vou cometer o erro de Moisés.
perder o controle, ficar irado, não? Eu não vou cometer o erro de Miriam, murmurando contra outro. Eu não vou cometer o erro de Arão, fazer ídolos, porque a pressão. Então é bom andar no Espírito, você como Cristo, porque a graça nos leva a esse nível, a ser como Cristo, não? E essa lei é uma lei que muita gente pensou assim, isso não é intelectual, é algo espiritual. O Espírito dentro de nós nos capacita a agir, a cumprir o propósito de Deus, Ele em nós. Paulo fala isso, não? Paulo fala assim, eu fiz mais do que todos os apóstolos, mas não é, a graça de Deus comigo, então Ele é que nos capacita, não? E essa lei, né, pastor e irmãos, ela é muito forte. Se você faz aquela confissão de Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida de coração, é muito claro o que Paulo fala, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então esse fazer novo é você perceber que a falácia, que o falso líder está errado. Então vai te pender a seguir Cristo mesmo. A seguir Cristo mesmo. Agora, mas não deixa de ser um estorvo, né? Um prejuízo no reino, né? Umas pessoas assim, né? Que tá direcionando para o errado, que está fugindo, que está, sabe? Não deixe de atrapalhar o reino, mas no entanto, quem seguir Cristo verdadeiramente vai estar livre, né? Desses aborrecimentos. Que nós observamos, né, como os pastores já disseram, né, que os ensinamentos, né, de Cristo, né, a base realmente é o amor, né, é o entendimento da palavra, e nós sabemos que como ser humano ele é pecador, né, ele transgrediu a lei, então nós só conseguiremos obedecer ou começar a caminhar nos caminhos do Senhor através do Espírito Santo de Deus, né? Precisa haver a conversão, senão... Permita, irmãos, eu estava falando de Romanos 13, vou ler o verso 5 de Romanos 13 que fala: portanto é necessário que lhes estejais sujeitos, né, à autoridade, né, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, quem tem a consciência de Cristo verdadeiramente, ele vai conseguir livrar de todas essas investidas do mal, né? Inclusive dos falsos pastores, profetas que tem. Irmãos, cada livro da Bíblia tem um ponto alto, não? Tem um clímax. Vem uma história, uma argumentação, chega ao clímax, ao apoteose, não? Daquilo que se procura afirmar. Na época de Moisés, o clímax foi quando ele chega ao Monte Sinai, não? Sai da escravidão, vai para o deserto, chega ao Monte Sinai, Deus se revela, dá a lei, tá, tudo. Esse foi o ponto alto, não? Quando vamos ao Sermão da Montanha, agora temos outro lugar onde Deus se revela e uma lei superior à lei de Moisés. Só que continuando, o ponto mais alto de toda a Bíblia, sabe onde que está? Em Romanos 8. Romanos 8. O ponto mais alto de toda a Bíblia. Não comentamos, não? Tem a lei de Moisés, tem a lei do pecado, que não permite guardar a lei de Moisés, e aqui introduz uma terceira lei, que já comentei, não? Que é a lei do Espírito. Ele fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que o irmão falou, não? Então, não adianta querer guardar a lei ou guardar os mandamentos, ser fiel na igreja, se não andar no Espírito. Se não morrer para a carne, morrer para o mundo morrer para a lei, para nascer de novo. E essa nova natureza permite ler a Bíblia, orar no Espírito, viver no Espírito. Esse ponto alto da Bíblia aqui, não? Andando no Espírito. E quando a pessoa é espiritual, ele vai identificar o erro, a heresia, vai identificar o herege, vai identificar aquilo que é errado, não? Então, mas tem que andar no Espírito para ser como Cristo, porque aqui, qual que Paulo queria o ministério? Formar em cada crente Cristo. E quem forma em cada crente Cristo? O Espírito Santo, com o fruto do Espírito. E assim certamente nós guarda a lei, vai além da lei, né? Muito bem, nós infelizmente, né, já estamos chegando aqui ao final de mais uma mesa, né, e é muito interessante o estudo, mas eu aproveito então para convidar você para estar conosco na próxima sexta-feira, né, a partir das 19h45, onde daremos continuidade então ao Sermão do Monte, né, onde nosso Deus ensina realmente para cada um de nós, né, a maneira como realmente agradar o nosso Deus, como
ser obediente ao nosso Deus. E finalizando aqui, Jesus veio ao mundo, né, para dar cumprimento a tudo que a lei simbolizava e os profetas, e que eles anunciavam, né? Então, nós vamos no próxima sexta-feira dar continuidade aqui a esse estudo, né, que é uma sequência, né? É uma série de estudos sobre o Sermão do Monte. E você é o nosso convidado, tá? E se você quiser também participar da nossa escola bíblica dominical, vem aqui na PIBPP, Primeira Igreja Batista Presidente Prudente, aqui na Avenida Manuel Goulart, 503, todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Bom, você pode participar conosco e também, né, participar da nossa escola bíblica estudando a revista, né, que nos traz muito conteúdo para a nossa vida espiritual. Eu vou pedir então para que os pastores gostariam de dizer mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Então eu vou pedir para o pastor Luiz Antônio estar nos elevando a Deus em oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que tivemos, né, de estar aqui nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui na Tua casa para falar do Teu santo nome, em especial esse assunto que fala sobre a lei, o ódio, que Tu esteja, Pai, nos abençoando, esteja nos dirigindo e que nós possamos, ó Deus, estar sempre sendo inclinados pelo Espírito, ó Pai, sendo dirigido pelo Espírito. Só assim nós estaremos excedendo, ó Deus, a vontade humana, cumprindo a vontade de Deus, ó Pai, e tendo um relacionamento pacífico na família, na igreja e na sociedade. Agradeço a PIBPP, a pessoa do pastor Edson Borges, demais pastores do colegiado, a liderança, por essa oportunidade. Agradeço a vida do irmão Oscar na mediação, o pastor Humberto Sedano, o irmão Flávio aqui também na transmissão, e a todos os internautas que nos acompanham, Pai, que Tu esteja nos abençoando e que essa lição possa nos dar um pouco mais de aprendizado para ter uma vida melhor. Perdoa nossas faltas, ó Pai, e nos livra de todos os males. É a minha oração agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém.